Resolvi abrir um ao vivo rapidinho para mostrar um pouquinho dessa customização. Estou bem, coisa boa, né? E falta aí uma semana para o carnaval. Pessoal que gosta de pular carnaval, às vezes gosta de customizar uma camisetinha básica, né? Então é bem legal que a gente saiba trabalhar de um modo simples e que dê um efeito diferente no tecido. Então eu vim mostrar para vocês essa customização e a forma como o brilho trabalha diferente, né, no jogo de luz, ó, conforme o modo como a gente prende as peças, né? Então eu vim especialmente falar sobre isso e mostrar um pouquinho também desse bordado, desse trabalho, né, que eu estou realizando aqui. Então, ó, o modo como eu prendi o paetê é bem diferente de como está presa a lantejola, né? A lantejola, ela está totalmente plana no tecido, planificada, né? E ela tem um joguinho de brilho, né, bem mais intenso do que o paetêzinho. Embora o paetê também tenha o seu próprio jogo de brilho, né? Então, isso é muito legal de a gente estar prestando atenção na hora em que a gente está trabalhando a nossa criação. Porque às vezes a gente não dá muita importância para isso, mas o efeito visual, o efeito final da peça, né? Ou conforme aquilo que a gente está querendo assim, causar, né? No tecido, quando a gente sai à noite, como é esse brilho à noite, como é esse brilho de dia. Então, tudo isso é importante de a gente experimentar e de a gente prestar atenção também. Então, aqui eu trabalhei, ó, com o paetêzinho pendurado no tecido, olha que legal, ele fica penduradinho e aqui planificado. Então, eu vou mostrar para vocês essas duas formas diferentes, né, da gente estar prendendo as pecinhas, ó. Esse lado aqui, eu já trabalhei ele basicamente todo já está quase todinho pronto, penduradinho, fica bem legal, né, Drica? Eu também gostei. Olha o efeito, que lindo que fica, bem diferenciado o efeito do brilho, né? Muito legal esse efeito aqui desse brilho. E até, gente, assim, eu vou dizer, agora é carnaval, mas o brilho para o ano todo, né? Um casamento, uma formatura, uma festa fantasia, tem Halloween, tem o Ano Novo, né? Então, você pode estar jogando esse tipo de bordado durante o ano inteiro, né? Nas suas peças de roupa, na sua peça de acessório, né? Desde numa sapatilhazinha, numa bolsinha, num cinto. Se você gosta, né, desse tipo de bordado com brilho, e a gente também abraça, né, o bordado com brilho no arte paetê, não é só bordado livre. Eu também adoro trabalhar com lantejoula e paetê. E gosto muito de trazer isso para vocês, né? E é um dos temas principais do nosso canal, embora seja bem variadão, né, o nosso canal, mas é para estimular mesmo a criatividade, né? Quanto mais variados os nossos conhecimentos, muito mais criativo a gente vai deixando o nosso trabalho. Então, como é que eu fiz, assim, essa customização, né? Estou gravando um vídeo de passo a passo sobre ela, mas para explicar para vocês, eu joguei essas peças, joguei mesmo, tá? Por cima do tecido, fui marcando, pode ver que tem umas marquinhas brancas, ó. Eu marquei com o lápis para tecido, tá? Aonde eu queria bordar cada pecinha, deixei ela bem jogada mesmo, bem aleatória. E agora, ó, eu vou bordar uma pecinha aqui. Eu vou bordar a pecinha de lantejoula para vocês verem, tá? Deixa eu aproximar bem aqui, ó, que aí fica melhor para vocês visualizarem o bordadinho. Aproximar um pouquinho, ó. Aqui tá a marquinha branca, estão vendo? Que eu fiz anteriormente, né? Fiz uma prévia. Tô usando uma agulha bem fininha. Por quê? Olha, muito importante, isso eu falo lá no meu curso, tá?
no curso que eu coloquei na Hotmart faz pouco tempo. Adequar o tipo de agulha ao tecido é muito importante para não danificar o tecido. Então, a agulha que eu estou usando é bem fininha, porque esse tecido aqui que eu estou usando, gente, é um crepe de seda. É um tecido super, ó, vocês podem ver que ele tem um brilho, e ele é super delicado, a trama dele bem macia, né? E tem um jogo assim, ele é um tecido super leve, tá? Então, ó, eu vou trabalhar com agulha bem fininha, eu vou catar bem pouquinho do tecido, tá? Para arrematar a minha linha, ó, bem pouquinho. Vejam que a linha que eu estou usando, ela já é uma linha que vai tá combinando com a cor da peça de lantejola que eu estou usando, né? Tá bom? Então, você vai escolher uma linha discreta, né? Que não seja contrastante com a sua lantejola. Ó, escapou ali, mas já coloquei de volta. Olha só, eu passei aqui a linha por um pouquinho do tecido. Eu volto de novo, novamente, ó. Pego bem pouquinho da trama do tecido, né? E faço um arrematezinho por cima do meu tecido, pela frente mesmo, tá? Ó. Ele fica bem fortezinho. Se você quiser dar mais um nozinho de segurança, você pode fazer isso. Você pode pegar mais um pouquinho. Vejam que é bem delicado, né? Eu tô pegando assim quase nada do tecido, tá? Pronto. Agora que eu firmei a linha no meu tecido bem delicadamente, eu vou cortar esse fiozinho aqui que sobrou. Ele vai ficar escondido na lantejola, né? E agora, gente, eu vou pegar a minha pecinha de lantejola. Lembrando que a pecinha que tá pendurada é paetê e a pecinha que eu tô bordando aqui planificada, ó, essa aqui é lantejola, né? Tem diferença também, viu? Depois, quando subir essa live para o canal, eu vou deixar todos os vídeos de lantejola e paetê aí vinculados a essa livezinha rápida, tá, gente? E quarta-feira tem a live do desafio do nosso ponto corrente, viu? Já vou agendar para quarta-feira, quem está acompanhando os pontos correntes no bordado, quem acompanha aqui o canal. Vamos continuar com as nossas aulinhas. E quinta vai vir vídeo de passo a passo novamente. Tá bom, gente? Ó, falando um pouquinho da programação aí do canal para vocês, né? Olha só, agora eu vou planificar, vou prender de forma planificada, né? Vou planificar, quer dizer, ela vai ficar totalmente plana, grudadinha no tecido. Eu vou usar o ponto atrás, ó. Eu vou sair, vou puxar a linha aqui um pouquinho, ó, para a direita. Vou entrar aqui no limite entre a lantejola e o tecido e vou sair lá no outro limite numa linha reta, ó. Eu vou atravessar basicamente a agulha aqui, ó. Estão vendo? Na horizontal, por trás da lantejola e por trás do tecido, tá, gente? Olha aí, ó. Pronto. Essa é uma das formas mais fáceis, né, da gente prender lantejola no tecido, ó. E agora eu vou voltar para o centro novamente. Olha aí, ó. Volto para o centro da lantejola e levo a minha linha lá para trás, né, pro verso do tecido. Olha aí, ó. Ela fica bem firme, bem planificada. Agora, eu só vou arrematar. Olha aí, ó. Faço aqui atrás mesmo um arrematezinho, pego bem pouquinho. É um bordado delicado, não é, gente? Olha aí, ó. É bem delicadinho, ó. Pronto. Olha que maravilha. Muito bom, né? Fica muito lindo. Eu gosto muito de trabalhar peças variadinhas, né? Na roupa, de lantejoulas de paetês. Uso brilho até de dia, né? Sim, muito legal. A gente deve usar mesmo até de dia. A gente se sentindo bem e confortável é o que importa, né, Drica? É o que importa, a gente se sentir bem. Agora eu vou mostrar como que eu trabalhei com ela penduradinha. Embora eu já tenha um vídeo que eu já mostrei, inclusive dei dica, gente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar esse aqui. Deixa eu ver se tem uma malha. Acho que não tem uma malhinha aqui. Agora não tem. Mas eu vou mostrar para vocês como trabalhar dessa forma penduradinha. E essa forma aqui é muito legal para quê? Para trabalhar em tecido de malha que estica, tá? Ó, esse tecido aqui, ele tem um joguinho,
Deixa eu ver se eu conseguir mostrar. Ó, ele estica um pouco, estão vendo aqui, ó, na diagonal, ó. Ele tem um pouquinho de elasticidade na diagonal, esse crepe de seda. Mas se você puxar na vertical, ele é duro, na horizontal ele é bem duro. Mas se puxar na diagonal, ó, ele dá uma trabalhada, tá? Então é importante você também analisar o tipo de tecido que você tem na mão. Por exemplo, tecido de hot paint, que é a lycra, né? Ou tecidos de camiseta t-shirt bem grudadinha no corpo, que é o cotton, tá? De algodão, né? Ou a lycra também, ou outro tipo de malha bem grudadinha no corpo. Esse tecido é o crepe de seda, tá, Drica? Ele é um tecido muito fino, é um tecido muito elegante mesmo, para se usar no corpo, assim, ele cai muito bem, né? Ele ajusta, assim, lindamente no corpo. Ele tem um jogo, um movimento muito bonito, tá? Agora aqui, gente, ó, vamos prender dessa forma aqui. Dessa forma aqui, eu acho muito legal, justamente eu estava falando da hot paint e estava falando da t-shirt, porque são roupas que vão alargar na hora que você está vestindo e depois ela vai moldar no teu corpo, né? Para esse tipo de roupa, esse tipo de forma de prender aqui o brilhinho é muito legal. Por quê? Porque quando a malha trabalhar na hora de vestir, o bordado não vai arrebentar. Você borda isoladamente, você pega um pouquinho só do tecido. Então, a malha ela pode trabalhar à vontade, as pecinhas de brilho vão ficar presas ali, tá? E não vai ter nenhum problema de arrebentar o bordado, né, gente? Que arrebentar o bordado é muito chato, né? Imagina, você vai vestir a peça e o bordado arrebenta. Já aconteceu comigo, né? E é bem chato mesmo. Ó, vou fazer da mesma forma que eu fiz ali. Ah, não, esse aqui, desculpe. Esse aqui é diferente um pouquinho, porque a gente começa diferente. Peraí. Ó, eu vou unir a linha, as duas pontinhas da linha, aqui bem juntinha, tá? Bem juntinha. E vou colocar na minha agulha, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui sem precisar do passador de linha. Acho que eu consigo. Consegui, ó. Agora, gente, ficou um pedacinho de linha bem pequenininho, né? Mas não tem problema não, só vou precisar usar ele bem pequenininho mesmo. Pego aqui o paetê, que é o paetêzinho que eu tô trabalhando, ó, esse paetêzinho aqui. Passo a agulha por dentro dele. Depois, ó, fica essa alça aqui, né, do outro lado, ó. Eu passo a agulha por dentro da alça, tá? E penduro, ó. Ele fica penduradinho, o meu brilhinho, tá? Falta uma semana pro carnaval, né? Então, vamos colocar brilho na roupa, mesmo que você não vá pular carnaval. Mas às vezes surge aquele convite de última hora para ir comer alguma coisa, lanchar, ou sei lá, né? Passear um pouco à noite, caminhar, que seja. Você vai no clima, né? Vai no clima do carnaval. Já customiza uma roupa, deixa pronta essa semana. Se surgir um convite de última hora, já tá aí, ó, tudo prontinho. E agora? Agora, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode entrar diretamente com a agulha pro verso do tecido. Vamos fazer assim. Tem duas formas de fazer, mas eu tô fazendo assim, ó, dessa forma. E a lantejoula, ela vai ficar, ó, totalmente penduradinha, né, no tecido. E agora? Agora eu faço um arremate aqui pelo outro lado, ó. Pego um pouquinho da trama do tecido, tá? Posso fazer assim. Tem outra forma de fazer que eu mostrei no vídeo, que tá vinculado, tá? Mas essa aqui é uma segunda forma de fazer, que eu mostrei, que eu não mostrei no vídeo anterior. Pronto. Ó, tá penduradinha a lantejoulazinha. Esse aqui é paetê. Penduradinho o paetê, tá? Então é bem legal. Pode esticar, a malha pode trabalhar da forma que quiser. Hot paint, aquela t-shirt ou baby look, né? Aquela camisetinha baby look. Você pode prender assim, vai ficar muito bonitinho, tá? Agora, gente,
só um detalhezinho, ó. Se você quiser, aqui nesse projeto, eu vou trabalhar com pluma, tá? Eu vou prender um fiozinho de pluma aqui. Então, eu vou também mostrar rapidamente como que a gente pode estar trabalhando com pluma em volta da regatinha, né? Eu acho isso muito legal. Até nem é essa que eu vou usar outra, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Esse tipo de pluma aqui, tem para vender em loja, né? É bem baratinho, é R$ 5, não sei, 5, R$ 3. 1 metro eu acho que tem, 1,5 metros de pluma, tá? Se você comprar na loja, dá para customizar também, é uma sugestão, né? Então você vai trabalhar em volta da sua regatinha, ó, essa pluminha. E no tecido os brilhinhos, né? Então eu acho que fica uma combinação super legal, tá? Agora, como que você vai prender? Você pode prender usando o ponto cordãozinho ou ponto cicatriz, que a gente chama, tá? Você vai pegar uma linha da cor da pluma que você estiver usando. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, eu vou fazer uma demonstração. Não vou finalizar o projeto, mas eu vou demonstrar para vocês como que dá para fazer. E não é difícil não, tá, gente? É bem tranquilo, bem tranquilo. Qualquer pessoa, mesmo que não souber costurar a mão, que não souber bordar, consegue fazer, tá? Ó, peguei uma linha bem da cor da pluma, essa linha aqui, tá? O ideal é da cor, porque daí some, né? Fica bem discreto. E aí, gente, você vai trabalhar da seguinte forma, ó. Continuo com uma agulha muito fina, né? Porque, afinal, eu tô trabalhando num crepe de seda, tá? Então, é um tecido bem delicadinho. Posso começar da onde eu quiser, né? Vou começar aqui do meio, da onde eu tô mostrando para vocês verem, ó. Vou fazer um arrematezinho aqui nessa costura. Ó, bem simples o arremate, né, gente? Não tem muito mistério, não, ó. É um nozinho, ó, eu passo pelo tecido, deixo um arco para passar a minha agulha, né? Assim eu arremato a linha, ó. Tá? Depois eu posso cortar esse aqui, pronto. Beleza, agora eu vou posicionar. É claro que você tem que medir, né? Cortar direitinho, tá? Não é tão assim, como eu tô fazendo aqui. Eu tô mostrando para vocês como prender, tá? Aí depois vocês vão prender. Antes, vocês olham, vê o tamanho, a circunferência da blusa que vocês tiverem aí, né? E agora, ó, eu vou posicionar onde eu quero. A minha linha já tá aqui no tecido, estão vendo, ó? E eu vou só trabalhar, ó, o meu ponto. Como é que é esse ponto? É muito simples. Eu vou abraçar a linha, ó, vou abraçar a pluma com a linha, tá? E vou novamente entrar aqui embaixo, ó, abaixo da pluma. Ó, o que eu fiz? Eu dei a volta, ó, eu coloquei a pluma e dei a volta com a linha na pluma. Esse é o ponto cicatriz ou ponto cordãozinho, né? Dei a volta na pluma, tá? E vou sair, ó, aqui atrás, ó, eu vou sair aonde? Embaixo da pluma aqui, tá? A pluma, ela tá totalmente envolvida aqui nesse arco que eu fiz, ó. Vamos ver. Vou puxar aqui para vocês verem, ó. Pronto. Ela tá presa, ó. Estão vendo? Prendi. E agora? Agora eu vou continuar. Eu posso ir um pouquinho mais adiante, ó. Posso passar novamente aqui, só pegar na beirinha, aqui, ó. Pego só na beirinha e prendo. Agora eu vou aonde eu quero prender novamente. Eu posso ir mais um ponto adiante. E envolver a pluma. Posso ir trabalhando assim, dessa forma. Envolvo a pluma. É bem simples, né? Não é nada complicado. Ó. Viu? Eu prendi em 2 pontos, tá? Depois, pode ajustar ela. Ó.
ó. Fica bem legal, né? E aí você vai trabalhando esse pontinho cicatriz e prendendo, tá? É uma das formas de fazer, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí, uma semaninha antes do carnaval. Depois já vou botar o vídeo dessa customização pronta, né, lá no canal para vocês, com todo o passo a passo, mostrando desde a marcação das lantejoulas, tá? A plumaria é linda, né? É muito legal também. Eu também gosto demais. Muito bacana, né, Drica? Então, eu vou tirar aqui, porque eu ainda não vou colocar... Eu vou usar outra, eu não vou usar essa aqui. Eu vou usar uma outra. Eu vou tirar essa aqui. Eu vou mostrar para vocês a outra opção que eu vou usar. Até porque pode inspirar vocês, né? A usarem alguma linha que vocês têm aí na casa de vocês também. Deixa eu só tirar isso aqui. Depois eu desmancho esse... Ó, eu vou usar... Na realidade, como eu quero algo mais delicado, mais assim, lembrando uma melindrosa, né? Não sei se quem lembra desse tipo de fantasia. E eu vou trabalhar com esse fiozinho aqui, ó. Tá? Ó. E aí eu vou trabalhar com ele aqui. Ele vai ficar um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais acetinado também, né? Combinando com o crepe de seda. Então, assim, tudo entra numa harmonia, né? Sabe? Em termos de natureza de materiais. Isso também é uma outra coisa legal de você estar prestando atenção na hora de customizar, né? Bem importante, eu acho, pelo menos, né? Enquanto professora, instrutora, né, de bordado, e também já trabalhei muito em laboratório de criação e produção de moda, quando eu dava aula presencial, essa questão de harmonizar os materiais, né, material que é mais acetinado, material que é mais rústico, rústico com rústico, o material mais delicado com linhas e acessórios, né, mais delicados. Então, essa harmonia, essa combinação é legal. Às vezes é legal o contraste? Mas também tem que ser muito bem trabalhado, né? Senão ficou uma coisa muito chocante, assim, ao meu ver, tá? Mas hoje se usa de tudo, se faz de tudo. O que importa é a pessoa estar feliz, o que importa é o gosto da pessoa, né? E eu quero convidar você que assistiu essa livezinha rápida, que não conhece o canal, a conhecer. Agradecer a minha amiga Adriana, que é a nossa querida amiga, já aluna aqui do canal há muito tempo já, que acompanha meu trabalho aqui. Obrigada pelo carinho, tá, Drica? Por estar sempre por aqui apoiando e participando do canal. Meu muito obrigada. E é você aí que está passando no feed de rolagem vertical aí, vendo essa livezinha. Meu muito obrigada também, quem vai ver depois. Eu espero que você aproveite bastante esse conhecimento aí e consiga sair no carnaval do jeitinho que você quer. Tá bom? Um beijo, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.